amor, nossos filhos já estão crescendo, a nossa filha mais velha já tem 17 anos, ó. A gente precisa direcionar eles para uma boa faculdade. Sim. Todos eles precisam ser formados, ter sucesso na vida, né? Ser alguém na vida, né? Com certeza. Então vamos começar agora a guardar mais dinheiro para que a gente possa direcionar eles nesse caminho, né? Ter oportunidade para trabalhar em fábrica, isso não é de gente de sucesso, não. Mas a pergunta é, quem disse que esse é o caminho a ser percorrido? Bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Caio. Meu nome é Meire. Nós temos 20 anos de casados. Nós temos 4 filhos. E esse assunto eu quero tratar de algo que está incomodando meu coração já há alguns anos. A gente cresce e sob uma pressão, tanto da nossa família, da nossa casa, ou às vezes muito da sociedade, que nós temos que crescer, os nossos filhos têm que crescer, têm que estudar em uma boa escola. Afinal, se eles não estudarem em uma boa escola, eles não vão tirar notas boas. E se eles não tirar notas boas, eles não vão poder ir para uma faculdade boa. E a gente cria e acaba vindo com esse peso, com essa carga sobre as nossas vidas. E a gente acaba nem pensando no que isso pode nos ocasionar no futuro. Muita ansiedade, depressão, porque às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Isso já tem incomodado muito meu coração. E nós começamos o vídeo falando sobre os nossos filhos serem alguém, né? E eu tava meditando nas escrituras, amor, e eu tava vendo que os nossos filhos, eles não podem ser alguém definido daquilo que o mundo fala. Pô, só porque ele é um médico, ele é uma pessoa bem-sucedida, ele se torna alguém na vida, ou ele é um engenheiro, ou ela é uma engenheira, mas não é isso que as escrituras falam. E automaticamente a gente reproduz isso sem saber. E não sei se você já ouviu as pessoas falando, né? Às vezes as pessoas falando, ou mesmo a gente falando assim que, aí ó, eu não trabalhei, tá vendo? Eu tenho que estar aqui, ó, não sou ninguém. Ó, filho, estuda, trabalha, para que você seja alguém na vida e seja reconhecido, né? Sim, sim, isso se torna um ciclo, né? Os nossos pais passaram por todo esse processo e depois eles fazem com que a gente entre nesse processo também. Nasce, cresce, estuda, aí vai para uma boa faculdade, para encontrar um bom trabalho, aí casa, compra carro, casa, aí tem filho e vai passando por todo esse ciclo. E a gente, dentro desse ciclo, desse processo, a gente tenta encontrar um sentido para tudo isso. Será que a nossa vida, ela finaliza nisso? Esse é o propósito? Ela é baseada naquilo que a gente faz, sim, naquilo dos nossos diplomas, nas nossas eloquências. Afinal, eu sou PhD e não sei o quê. Será que o sucesso, definição de sucesso é isso? Você ter uma formação? E a gente não tá aqui falando contra o conhecimento, contra o estudo. Tanto que hoje foi um dia que eu fui lá fazer a minha colação de grau, né? Finalizei um ciclo da faculdade. Mas não é por causa disso que eu sou alguém na vida, né? É isso que a gente quer trazer. Nós não estamos aqui contra o conhecimento. Isso é muito importante, esse ponto, antes de nós começarmos a falar qualquer coisa, que nós somos a favor, sim, de você ter o conhecimento, de você buscar o conhecimento para você servir melhor as pessoas, mas o conhecimento, estará aos pés de Jesus. Mas o que as pessoas, muitas vezes, elas não caem em consciência, elas não se tocam, é que elas estão fazendo com que o objetivo final faça com que dê uma identidade para o seu filho. Isso é errado. Isso vai contra totalmente as escrituras. Porque os nossos filhos, eles não são alguma coisa porque o mundo diz que ele é. Não é porque o mundo diz que ele é um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso, uma arquiteta de sucesso, né? Não é aquilo que o mundo diz, mas é aquilo que as escrituras diz. E esse assunto já tem nos incomodado há muitos anos, porque a gente faz essa pergunta. Nós estamos com os nossos filhos, a nossa filha mais velha tem 17 anos, e a gente entra nesse dilema, né? E eu comecei a me fazer essas perguntas, nós começamos a nos fazer essas perguntas. Ué, mas será que esse é o caminho natural? Será que esse é o processo natural? Será que todos nós temos que fazer faculdade? Apesar, se nós não fizermos, como que as pessoas vão nos olhar? Será que realmente a gente tem que botar as nossas forças nisso? Novamente, nós não estamos falando contra. Mas eu nunca vejo um pai falando sobre: filho, ame ao Senhor Jesus de todo o seu coração, vai em busca da Bíblia, entre de cabeça na Bíblia, estude sobre a palavra do Senhor, medite nela, que você vai encontrar realmente a satisfação e os desejos de tudo para essa vida, na verdade, em Cristo. E aí eu tava lendo 1 Coríntios, e 1 Coríntios ele é demais, ele fala assim, ó:
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim, ó: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Olha isso. Aqui eu quero trazer esse contraponto, né, da sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela se dá nessa eloquência. Você fala bem, afinal você, sei lá, fez bastante mestrado, doutorado, e você se graduou, e você tem curso disso, curso daquilo, mas se isso não tiver aos pés de Jesus, é como trapos de imundícia, como Paulo diz. E aí, a gente é reconhecido, tá vendo fulano de tal, o médico tal, tá vendo fulano de tal, o engenheiro tal, mas não é, eu nunca ouvi alguém falando, tá vendo fulano de tal, o discípulo de Jesus? Tá vendo fulano de tal, aquele que se entregou por Jesus, que amou, foi até a morte, morte de cruz? Eu não vejo muito isso. Por quê? Porque isso não dá like, né? Isso não dá sucesso. Porque o padrão desse mundo, o sucesso desse mundo é você ser bem reconhecido, é você ser bem visto para a sociedade, né? Mas infelizmente hoje, quantas pessoas elas vêm, se gradua, se forma, doutorado, mestrado, nem sei a ordem, mas no final não consegue lidar com as suas emoções. Sim. Muitas pessoas hoje estão se matando, o índice de suicídio hoje tem extrapolado, tanto no Brasil quanto no Japão. Quantas pessoas que não conseguem lidar com as emoções dos corações. Olha os nossos jovens hoje. Os nossos jovens hoje não conseguem lidar com as emoções, não conseguem receber um não. Sim. Como a nossa geração tem virado uma geração líquida, né? Sim, eu ouvi dizer que as grandes empresas hoje, quando eles vão contratar os funcionários, primeiro eles querem saber se esse jovem, né, ele sabe lidar com relacionamento interpessoal. Sim. Esse é um dos quesitos principais para eles poderem entrar, né? Para serem contratados numa grande empresa. Sim, e olha como é loucura, né? E esse assunto ele tem batido no meu coração porque realmente eu tenho falado, caramba, será que é esse o caminho a percorrer? Será que é esse o caminho? Será que nós pais devemos levar esse peso nas nossas costas? E nós queremos dizer para você, pai, trazer essa palavra de esperança para vocês. Não. Vocês não precisam levar esse peso nas costas de vocês. Se os seus filhos, eles forem, não menosprezando, mas um lixeiro ou qualquer outra coisa que não seja graduado, se ele ama Jesus, o seu filho ele está no centro da vontade do Senhor. Porque nós temos que saber que a nossa vida não é nessa terra. Ainda que nós temos que fazer, como minha esposa hoje, ela foi pegar a graduação, né? O certificado dela hoje. Por isso que nós estamos assim, mais ou menos bonitinho, mas porque ela foi lá pegar a colação dela, o certificado dela, que ela se formou na faculdade. Mas isso não a define, porque o que a define é aquilo que Cristo pensa dela, e Cristo já falou sobre ela, que ela é uma filha amada. E outra, antes que a gente faça qualquer coisa, a gente não é porque o mundo diz porque o mundo fala que nós somos bem vistos, que nós temos que achar que isso é verdade. Agora eu quero trazer aquilo que a Bíblia diz, né? Ele a contrapõe contra tudo. Por exemplo, o que é sucesso para a Bíblia? Mateus 5 fala, bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe, a Bíblia ele sempre dá ênfase para nós nos diminuirmos para que o outro venha crescer. Para que a gente venha lavar os pés do nosso irmão. Sucesso na Bíblia é o contrário. Quanto mais você se abaixa para servir, mais alto você tá. Agora o sucesso do mundo não. Quanto mais alto você tá para esse mundo, ao contrário, na Bíblia você tá mais baixo. Por quê? Porque esse mundo ele diz que você precisa ser uma pessoa de sucesso, você precisa ter vários diplomas, precisa falar bem, precisa ser rico, né? Afinal, liberdade financeira. Nada contra isso, mas eu estou falando de que ele não é o nosso alvo. Então, pais, eu quero trazer para que você olhe os seus filhos, né? Sim. Olhe seus filhos como Cristo olhou. Se seus filhos eles seguirem os passos de Cristo, eles derem a vida uns pelos outros, pela igreja, honrarem o pai e a mãe, honrarem os irmãos, lavarem os pés uns dos outros, isso é bem-aventurança, isso é sucesso bíblico. Sim, e quando a gente
guia os nossos filhos, por exemplo. Se você quer muito que seu filho ali seja um engenheiro e você vai dedicar toda a sua vida, sua força, seu dinheiro para que seu filho se torne isso, vai gastar o seu tempo e do seu filho para isso, a gente vai estar enviando uma mensagem automaticamente na mente dos nossos filhos, que isso é uma prioridade, Sim. Isso é o mais importante. Então ele vai gastar o tempo e a vida dele para servir aquilo ali. E depois lá na frente, quando ele tiver uma família, isso vai continuar nesse ciclo. Sim. Né? E muitas vezes ele não vai ter tempo com a família, porque afinal de contas ele gastou a vida toda dele, o tempo dele para estudar. Sim. Mas quando a gente traz, né, um princípio por trás. Olha, filho, você vai ser engenheiro, mas Cristo, a sua vida espiritual precisa estar acima disso. E tudo que você for fizer, no que você for se formar, isso é para servir ao Senhor, é para servir a igreja, é para servir as pessoas. Então, acho que a gente precisa não falar, generalizar, não precisamos ter, né, diploma, não precisamos fazer graduação, não. A gente é importante para servir a sociedade, para servir as pessoas, para servir a igreja, né? Mas sempre trazendo essa vida espiritual, os valores e princípios bíblicos acima disso. Sim. E a gente, como pais, é muito importante a gente orar para o Senhor revelar o destino profético de cada filho. Por exemplo, as nossas meninas hoje em dia, né? Na igreja, uma vez, o pastor, ele tinha comentado que precisava reunir as meninas para fazer um encontro, conversar com elas, porque a maioria não queriam mais se casar. Por quê? Porque a prioridade delas, que elas viam dentro da casa dela, eu tô falando de gente cristã, tô falando de gente que não é, que elas não viam essa importância, elas não viam mais a beleza dentro de um casamento, elas não viam mais algo atrativo, algo interessante, algo de Deus. De casa, tá dentro de casa. Ser uma mãe, ser uma esposa. Elas preferiam realmente estudar e trabalhar e ganhar vida, ser muito bem sucedida segundo o mundo, né? Então, assim, a gente precisa trazer esse princípio, principalmente para as nossas filhas, para quem tem filha menina, né? A gente precisa mostrar o casal, a família, os pais, a importância dela estar dentro do lar, dela se casar, dela ter um marido, como servir ao marido, como ser uma boa mãe. Isso já tem se perdido dentro das famílias, esse princípio, né? Que nem a nossa filha, a gente discerniu que o destino profético dela seria ser uma dona de casa, uma mãe. Isso é uma loucura. Pra quem a gente fala, tipo assim, as pessoas até falam, nossa, mas ela não vai estudar, não vai fazer uma faculdade. Não foi essa direção que Deus deu pra nós. Então a gente precisa, como pais, discernir o que cada filho tem. Pro Samuel, nosso segundo filho, Deus está direcionando para uma outra coisa. E se Deus falar que ele vai precisar ser um engenheiro, um médico, não sei. Ele vai abrir as portas. Ele vai abrir as portas, mas sem deixar de priorizar aquilo que é o mais importante, a vida dele com Deus. Sabe por quê, amor? Porque a gente vê hoje muitos adolescentes indo para a faculdade se perdendo na fé. Sim. Gente, como pode? Os pais, eles passam o quê com os filhos? 15, 20 anos com um filho dentro de casa. E aí no primeiro, segundo ano de faculdade ele deixa a fé. Meu Deus, o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Quais são as prioridades? Mas na verdade 15, 20 anos, na verdade se a gente for ver o tempo mesmo no cálculo, o tempo que os pais estão trabalhando nem estão com os filhos. Tem né? isso. Então na verdade eles estão muito poucos dias da vida com os filhos, é muito pouco. E aí a gente vem priorizando eles. Você vai fazer uma faculdade. Que faculdade você vai fazer, filhão? Isso, aquilo, outro, mas não fala. E aí, como é que tá seu devocional? Como você tá a sua vida com Jesus? As questões do coração dos filhos, precisa discipular a vida dos filhos. E aí, é lógico, vai na faculdade, 1 ano, sucumbe. Por quê? Porque, ali é um lugar que tá todo mundo ali experimentando algo, curtindo algo, e ele olha aquilo e fala assim, cara, esse é o ideal de vida. Por quê? Porque ele não viu a beleza por trás do Evangelho. O Evangelho, ele é belo. O Evangelho, ele é sublime. E o que me impacta é Paulo. Paulo, quando ele se escreve as cartas deles, Paulo, quem foi Paulo? Paulo, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei. Paulo, ele era um mestre nas escrituras, né? Irrepreensível. Mas ele fala que quando ele vai ter um encontro com Jesus, vira tudo trapo de imundícia. Esterco, né? Tudo esterco. Gente, no mundo de hoje, talvez no quarto de Paulo estava cheio de diploma. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Cara, o Paulo, ele era um mestre, mas quando ele vai, ele entende. A sabedoria humana é isso, mas a sabedoria de Deus é isso. Ele fala assim, eu não aprendi nada. Eu não sou nada. Quem eu sou? Ele olha para dentro dele. E aí, essa carta que eu li para vocês de 1 Coríntios, esse versículo, tem um contexto que eles estão duvidando de
Paulo, da eloquência de Paulo, porque a igreja tem deixado vir muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, e aí os caras vêm com eloquência, todo pá, se sentindo maioral, e aí quando eles olham para Paulo, Paulo humilde, Paulo servo de Cristo, e aí ele fala assim, não é possível. Por quê? Porque Paulo entendeu que a autoridade e sabedoria não vem pela sua eloquência e pelaquilo que você sabe, mas vem por aquilo que você entende de Cristo, de um relacionamento. É o quanto você se dá para o outro, é o quanto você ama o outro, é o quanto você serve o outro. Isso é sabedoria de Deus. E Paulo entendeu isso. Eu vejo muitos pais, lógico que, né, eles... É como se fosse um gol, né, uma chegada quando os filhos eles se formam numa faculdade, né? Muitos pais têm aquele orgulho de ver o filho, nossa, meu filho se formou. Nossa, eu fui um pai bem sucedido porque o meu filho se formou, ele é engenheiro agora, ele é médico, ele é, sei lá, que seja. Lógico que foi uma corrida longa, né? Você investiu o seu dinheiro, o seu tempo, o seu filho se dedicou ali, o pai se sente orgulhoso. Mas quando a gente conhece a Cristo, quando a gente lê as escrituras, a gente vê que isso não é sucesso, gente. Sim. A gente vai se orgulhar, vai ficar feliz que o nosso filho se formou ali, mas se ele não estiver com Cristo, se ele não estiver amando mais a Cristo, sim, isso não foi sucesso algum. Porque, foi o maior fracasso. Porque antes deles serem médicos, eles precisam ser discípulos. Então, se ele é um discípulo médico, pai, você acertou em cheio. Se ele é um discípulo advogado, se ele é um discípulo qualquer, se ele é um discípulo caminhoneiro, se ele é um discípulo lixeiro, mãe, você acertou. Foi um sucesso total. A gente formar filhos que adoram ao Senhor. Isso. Discípulos de Jesus. Eles não precisam ter formação nenhuma. A gente já foi pais de sucesso, maior sucesso. Isso. E é isso, gente. A minha indignação, de certa forma, é de no nosso meio, muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e vem com as credenciais. Ah, meus filhos estão fazendo isso, meus filhos estão fazendo aquilo, mas nunca vem, meus filhos estão amando a Jesus, meu filho ele foi e se absteve de algo porque ele ama Jesus, meu filho jejua por Jesus, sabe? Não é essa conversa. E aí eu comecei a ler as escrituras e eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. E a gente precisa gravar esse vídeo para alertar os pais. Então você, pai, você, mãe, tire esse peso das costas. Sabe, minha mulher acabou de se formar. Foram 3 anos árduos, sabe? Não sei nem como nós pagamos isso. Mas Deus, ele supriu. Onde ele aponta, ele vai pagar a conta. Mas sabe, tira o peso. Tira o peso das suas costas de você ter que fazer com que o seu filho, porque todos estão fazendo, afinal, se todos estão fazendo, é o certo. Não é o certo. Se todos estão fazendo, todos são todos, mas você não é. Nós temos que ir contramão desse mundo. Nós somos os discípulos, aqueles que foi avivado. O início do The Chosen, né? Que ele mostra que aqueles peixinhos que eles foram avivados, eles viram azuizinhos, eles começam a vir contra o cardume. E é isso, essa é a nossa vida. Então, pra gente concluir, né? Que você possa, pai, investir na vida do seu filho, pastorear o coração dele, ver se ele ama de fato a Jesus, porque não adianta ele ser médico, ele ser qualquer outra coisa, e nós não estamos falando, mais uma vez, contra nada de estudo, contra nada que não podemos. Não, nós devemos, se nós sentimos que nós temos que ajudar a sociedade, precisamos estudar para isso, para servir melhor as pessoas, tudo bem, porque ainda está debaixo de Cristo, mas quando a gente se formar, a gente vai lembrar de uma coisa, não tem nada nosso, não é mérito nosso, foi simplesmente Jesus na nossa vida. Então, como é que é? Se eles gostaram, o que eles devem fazer, amor? Se inscrever no nosso canal, dar um joinha, um curtida e compartilha para os amigos, para os pais que estão precisando ter esse entendimento. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo. Abraço.